Então, conforme o prometido, né? Vou fazer aqui a cifragem. Olha só, a gente vai fazer aqui o Cifra Clube do Bar, cara. Então a gente vai fazer uma cifragem do coral de Bar, certo? Mas eu vou comentando a respeito de aspectos de análise harmônica paralelamente, né? Então aqui no início, ó, a gente tem as notas Ré, Fá, Lá, Ré. Então, né? Acorde Ré menor, a armadura, o que, que ela está indicando? A armadura não tem armadura, né? Então é Dó maior ou Lá menor a princípio, a gente ia supor, certo? Só que essa música é uma pegadinha. Se a gente for ver o primeiro acorde, é um Ré menor, um acorde feito com notas naturais. E a gente olhar o último acorde, tem um Fá sustenido, certo? Para quem é mais experiente já sabe o que aconteceu aí nessa música, certo? Então, seguindo aqui, ó, o segundo acorde, qual que é? Um Ré menor também, né? Daí, aqui tem o Mi, que tá uma nota de passagem, certo? Na subdivisão do tempo. Daí aqui, próximo acorde, a gente tem as notas aqui Lá, Dó e Fá. Então, Fá maior, certo? Né? De acordo com o jeito que tivesse a condução de vozes aqui, eu nem cifraria eu, por exemplo. Faz de conta que tivesse assim, que na voz que tem o Ré, desceu para Dó. Daí eu já até ignoro esse Fá, certo? Porque daí é a sétima de Ré. Daí que na harmonia isso a gente chama de progressão fraca, certo? Que é quando a fundamental do próximo acorde já está contida no acorde anterior. Então, né? É uma nota assim meio, né? Daí seguindo, olha só, né? Pelas regras da harmonia, né? Quando a gente faz um acorde, uma progressão fraca, para compensar, a gente compensa isso com a progressão forte. Então aqui no caso seria um Lá com baixo, um Fá com baixo em Lá, né? Fá maior com baixo em Lá. Daí agora a gente vai ter aqui um Si bemol maior, não. Depende. Si bemol maior com sexta adicionado, né? Ou mais plausivelmente Sol menor com sétima com baixo em Si bemol, certo? Fazer o... Não, depois eu ponho. Depois eu ponho, senão eu vou errar aqui o negócio. Então, tá aqui no caso Sol menor com sétima, né? Ó, você viu a segunda é acorde com sétima. Ai, desculpa. Meu Deus, perdoe. Certo? Daí, voltando aqui. Então, Sol menor com sétima, viu a segunda, já é o acorde com sétima. Daí aqui no próximo caso, vou diminuir essa fonte, porque, né, tá muito escandaloso o negócio aqui. Não vai caber. Então, diminuir um pouquinho mais essa fonte. Para cifragem, né, melhor uma fonte sem serifa, certo? Né? Por quê? Porque eu tô falando, gente. Daí, seguindo aqui o próximo acorde, a gente vai ter aqui, ó, Dó, Dó, Mi e Sol. Daí é um Dó, certo? Que a gente pode marcar como sendo sétima e nona, mas são de passagem essas notas. Se a gente for ver aqui, ó, né? Essa sétima e a nona configuram mesmo um acorde, vamos ver. Mais ou menos, né? Não tem a terça aqui para, né, dar aquela caracterizada mais forte, mas é um Dó maior que está com a sétima nota de passagem para voltar aqui para o lado do Fá maior. E aqui o Ré que está como nona de passagem também, certo? Na nota assim muito relevante. Daí seguindo aqui no próximo acorde, o que a gente tem? Fá, Lá, Dó, Fá. Então Fá maior, né? Daí aqui, ó, o próximo acorde depois, um Ré menor, né? Daí seguindo, essas notas aqui secundárias, a gente vai ter o que? As notas Mi e Sol, né? Mi uma passagem, Sol uma passagem, né? Passagem descendente, certo? Nada demais, né? Se eu fosse tentar cifrar isso no acorde, vamos ver. Mi, Sol, Dó, Lá. Então ia ser um Lá menor para chegar no Ré menor. Então, Fá maior para Lá menor, uma progressão fraca, certo? Porque Lá contém no acorde de Fá. E depois compensa isso indo para o Ré menor, que deu uma progressão forte. Então a progressão forte é o que importa para a gente, que a gente vai anotar.
Poderia colocar aqui o Lá menor, mas não vou fazer, certo? Lá menor com sétima, melhor dizendo. Daí aqui, próximo acorde, Ré menor, daí depois, né, um Si bemol, baixo em Sol, então Sol menor aqui. Sol menor com sétima. Então, ó, é a pegadinha, né? Então, olhando aqui inicialmente, a gente ia pensar que é um Sol menor com sétima, certo? Olhando isolado. Porém, a resolução do acorde, ó, essa nota é uma nota de retardo, certo? Uma nota atrasada. Aqui o Fá. Então, o Fá não faz parte do Sol menor, não é um Sol menor com sétima. Daí, também não é um Sol menor com sexta maior. Nesse caso, essa sexta, toda vez que você vê um acorde que você tem vontade de falar que é um sexta, provavelmente essa sexta é a fundamental, certo? Então aqui no caso, ó, Mi, Sol, Si bemol e Ré. É um Mi meio diminuto, certo? Vou marcar aqui como, gente? Vou marcar aqui estilo cifra clube da vida. Então com sétima barra 5 menos, certo? Vixe, apertei o botão errado. Aqui, pronto. Daí, seguindo. Daí o próximo acorde, né? Mi com sétima barra 5 menos, Mi meio diminuto, né? Que eu não sei fazer aqui o simbolinho. Vamos fazer o simbolinho então. Não, chega de cifra clube. Vamos fazer o simbolinho. Simbolozinho, não sei, né? Professores de gramática aí me corrijam. Daí, ó, a gente vai cortar aqui aquela maneira da gambiarra. Ops. Esse não é a melhor ferramenta. Vamos ver aqui. Aí. Ixi. Pronto. Arrasta o negócio. Pinta de azul. Dá uma esticada nele. Eita. Dá uma comprimida nele. Vai estar tudo certo. Vocês estão sacando, né? Esse símbolo aqui. Então, azulzinho aqui para disfarçar. Por que o fone não quer ficar azul? Não sei. Mas deixa quieto, né? Fica aqui viajando muito. Vocês sacaram, né? Mi meio diminuto. Daí, né? Depois eu aprendo a fazer um negócio mais decente. Vamos indo. Vamos caminhando. Então, Mi meio diminuto, né? Como todo acorde diminuto, né? É só uma cifragem, porque na função ele é um Dó, certo? Então não vai dar outra aqui nesse outro acorde, ó. O Mi meio diminuto que está com o baixo em Sol, certo? Né? Talvez eu esteja ignorando aqui os baixos de alguma coisa, né? Mas depois eu volto. Então ele vai resolver aqui em um Fá maior com baixo em Lá, muito provavelmente. Ó, daí ó que interessante aqui no caso. A gente tem o Sol perdido, né? Que do mesmo jeito, isso tem muito a ver com o motivo da música, né? Então aqui no caso o motivo que estava no tenor foi para contralto, que era o que uma apogiatura no acorde, né? Não exatamente uma apogiatura, mas um isolado seria uma apogiatura, mas considerando o contexto é um retardo, né? Então aqui ó esse arpejo que foi feito na contralto aqui de Ré e Sol, ele manteve, né? Para fazer, né? Esse motivo. Então aqui a nota do acorde verdadeira, Lá, Dó, Fá e Lá, certo? Não é Fá com a nona adicionada, certo? Daí Fá, né? Vai chamar o que? O Si bemol ou Sol menor. Nesse caso é o Sol menor. Então, né? Fazer tipo uma mini cadência de engano aqui. Sol menor com sétima, com baixo em Si bemol, certo? Né? Então, o acorde 6/5 do cifrado, do baixo cifrado, né? Daí, seguindo aqui, próximo acorde, a gente vai ter Dó, Dó, Si bemol, Dó, blá, 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 né? Dó com sétima. O Sol tá mantendo, né? Então, ó, o que que tá acontecendo aqui, gente? 2/5/1, né? Sol menor, Dó, Fá, 2/5/1. Daí depois resolve em Fá maior, certo? Que é um. Aqui não tem nenhuma pegadinha. Daí seguindo aqui no cifrado, na cifra, né? A gente vai ter aqui Fá maior de novo. Aqui uma sétima e uma nona de passagem. Provavelmente aqui outra nona de passagem, ó. Então nessa daqui é um Dó maior. Ele faz um Fá no tempo e no contratempo. Manda um Dó maior com baixo em Mi,
que é para provavelmente para um Ré menor ou voltar para o Fá, certo? Né? Deixa eu ver aqui se não tem sétima, não tem sétima, tá de boas até aí por enquanto. Rapaz, eu fiz coisa errada aqui, hein? Deveria ter travado numa camada a partitura, mas é isso mesmo, deixa quieto, né? Vão complicar muito. Então vou dar uma copiada aqui para dar uma apagada em seguida. Pronto. Daí aqui o próximo acorde, né, que eu tinha falado, se aparecer o Fá e Dó com baixo em Mi, o que viria depois? Fá ou Ré menor. O que aparece ali? Um Ré menor, exatamente, certo? Né? Então a gente tem aqui Ré, Lá, Fá e Fá, né? Chegou aqui no limite da escrita, né? Que não pode ultrapassar uma oitava a princípio, ainda mais no coral, né? Exceto se você quiser fazer uns efeitos extravagantes, certo? Então aqui daí também chegou no limite, pulou ali, né? Tá tudo no limite aqui da escrita, né? Então aqui no caso a gente tem Si bemol, Ré e Fá, então Si bemol maior, parece, né? Então só comentando aqui também sobre a escrita das notas, né? Então aqui no caso, ó, o Dó é o que? É um baixo que está na sétima como nota de passagem. Aqui o Si bemol tem um Lá que baixo está na sétima do acorde com nota de passagem. Daí, né, ó, tá progredido por terças, então vai seguir o padrãozinho aqui. Sol menor que resolve, provavelmente, vamos ver, eu ia falar em Lá, né, para cadenciar em Ré menor, mas aqui vai fazer o Dó para chamar o Fá maior. Daí aqui então no caso, né, Dó, Sol, tudo certo aqui, né? Então, seguindo o próximo passo, a gente vai ter o Dó aqui, chama quem? Fá, né? Progressão forte. Seguindo aqui, daí a progressão fraca que vem na sequência, né? Lá, nem a progressão fraca, é a inversão do acorde. O cara tá só arpejando, então é Fá com baixo em Lá, certo? Daí aqui no caso Sol é a nota de passagem só. Daí aqui a próxima aqui tem o Si bemol, que é nota de passagem, não interessa muito pra gente. Daí aqui, ó, olha só, vamos ver, né? Apareceu a segunda e eu falar, Sol menor com sétima, mas daí o baixo já tá em Dó. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Dó, Si bemol, daí Fá, Sol, aqui, a princípio, né? Isolados aqui, Dó, Fá, Sol é acorde suspenso, certo? Eu posso colocar aqui Dó, sus4, certo? Né? Mas né, vai ficar muito apertado, muita coisa para grafar. Vou colocar aqui só para fazer a alegria do pessoal. Daí depois vem o Dó com sétima, certo? Então, né, Dó sus4, daí caiu pro Dó com sétima, sétima que é sétima de dominante, que vai chamar o Fá maior, que não vai resolver no Fá maior, o cara joga o Ré menor só para trollar, certo? Então mandou a relativa aqui, né, para decepcionar as pessoas. Tudo tava indicando que tava caminhando aqui no Fá maior, porque não tinha nenhuma nota alterada, né? Porque tipo não tem armadura de clave, mas daí eu jogo o Si bemol como acidente ocorrente, mas aí tá claramente caracterizando uma tonalidade de Fá maior. E no final, né, eu já jogou a pegadinha aqui que é cadenciar no Fá maior, né? Fez a cadência de engano e agora vai resolver de verdade, aparentemente. Então, Sol, Si bemol, Ré e Mi, né? Isoladamente, vamos ver o que isso ia dar. Ia dar um Mi meio diminuto, né? Que é o 2 do Ré menor, né? Ré menor, campo harmônico menor harmônico, certo? Então, aqui é o Mi fulaninho, né? Vamos estilo cifra clube que é mais rápido, né? Menor com sétima barra 5 menos. Fulano, apertei o botão errado aqui. Aí, pronto. Daí seguindo, que chama quem? Um Lá com sétima, né? Que aqui no caso eu vou cifrar baseado aqui na convenção, né? Que se olhar as notas aqui tem o Mi, tem o Dó sustenido, tem o Lá com Lá e tem só a sétima de passagem, certo? Mas é tão clichê, né? Vamos deixar essa sétima de passagem cifrada aí de brinde. Daí seguindo aqui a gente tem as notas Ré, Fá, Lá, Ré.
Então o acorde Ré menor, né? Na escrita mais aberta. Daí aqui uma melodia meio bizarra do baixo, né? Tá no Ré já vai pro Dó sustenido, né? Claro que o cara vai ter tempo de respirar, mas daí para afinar um castigo. Daí então um Lá maior, sem sétima nesse caso, com baixo em Dó sustenido, certo? Deixa eu deslocar um pouquinho para cá, pronto. Daí o que que a gente vem? Depois do Lá maior chama o Ré menor, né? Então o próximo acorde é Ré menor, certo? Você não precisa olhar o acorde. Tô brincando, mas é mais ou menos assim que o procedimento acontece, né? Então aqui, né, o que que esse Mi é? Uma nota de retardo, certo? Não vou chamar de apogiatura porque ele manteve a nota. Se fosse do nada eu jogasse, daí eu chamava de apogiatura. Daí aqui no caso, Ré menor chama quem, né? Sol. Então a harmonia alemã aqui no caso, né? Vamos dizer assim, né? Então tudo é meio previsível, né? Então aqui no caso, Sol, Si bemol, né? Ré, Sol. Daí aqui o Mi, ó, que curioso, né? Que diferente. Então aqui no caso, pegadinha. Então aqui no caso, a gente tinha aqui um retardo, né? Descendente, vamos dizer assim. E aqui tem um retardo ascendente. Então essa minha cifragem, ó, tá pegadinha, certo? Porque Ré chama Sol menor. Só que em seguida ele já converte esse Sol menor para um Mi meio diminuto com baixo em Sol. Ver, botão errado. Certo? Então, né? Muito complicado o nome na cifra, mas o acorde é relativamente simples. Daí aqui, próximo passo, a gente tem aqui Lá, Lá, Mi, Lá maior, né? Não tá com sétima. Daí, ó, isso daí é coisa de renascimento aqui praticamente, né? Jogou um Lá maior, daí em seguida joga um Lá menor. Achei que ia ser um Dó maior, para ficar mais chocante ainda, mas não foi tão brusco. Então aqui o Lá menor, né? Então esse acorde aqui de Lá maior é dominante. Esse Lá menor é só um quinto, certo? Que nem deve estar com função de quinto, certo? Que daí depois, né, a gente vai ver que harmonia que isso daqui está, certo? Né, como falei, né, quem já manja, né, já entendeu o que está acontecendo aqui, baseado que é uma peça do barroco, né? Seguindo aqui, então, vou apagar. Ops, aqui, vou apagar isso daqui só para dar aquela facilitadinha. Pronto. Daí seguindo, a gente vai ter o que? A gente vai ter o Ré menor. Ré menor? Que Ré menor? Isso aqui é só a cola, rapaz. Mas pior que é, né? Ou não? Ó, olhando inicialmente, baixo em Dó, daí Lá, Ré e Fá. Esse é um Ré menor com sétima baixo em Dó. Vamos ver quanto sentido que isso faz ou não faz. O próximo acorde tem a nota Ré também. Esse Dó está atuando como bordadura muito provavelmente, certo? Então, olha só, esse baixo, ele foi... Porque o que que acontece, né? A sétima no baixo é uma dissonância. Você só pode meter uma sétima no baixo se você preparou o terreno, né? A princípio, você não é muito louco, né? Então, aqui no caso, tem a nota ligada, então pode ser sim, Ré menor com sétima, com baixo em Dó. E daí a sétima, né, resolve descendentemente, a princípio, né, porque esse daqui é o tipo de tratamento que a gente chama de preparação por suspensão, né? Tratamento por suspensão, que prepara mantendo a nota, resolve porque é o conjunto descendente se o intervalo não for aumentado. Daí seguindo aqui, a gente vai ter Sol maior, né? Ré menor com sétima. Então isso daqui tá com tudo para cadenciar, né? Eu marquei com sétima aqui pelo vício, né? Mas tá só Sol maior. Desculpa. Aqui. Pronto. Então cadenciou em Dó maior, né? Então, ó, vamos ver o que está acontecendo aqui antes. Ó, cadenciou em Lá maior, que é dominante de Ré menor. Cadenciou em Dó maior, que é dominante de Fá maior, certo? Então, isso daqui é o que a gente chama de meia cadência ou cadência dominante, certo? São cadências, vamos dizer assim, suspensivas,
não são conclusivas, certo? Daí, seguindo. Então, né, até nesse ponto, né, a música está meio indefinida. Então, aqui a gente vai pegar aqui, né, Dó maior com sétima no baixo, nota de passagem, só Dó maior. Daí depois aqui, um Fá maior com baixo em Lá, mas esse baixo está arpejado. Como eu não cifrei a sétima no acorde anterior, não vou cifrar aqui essa terça no baixo, certo? Né? Não sou obrigado. Certo? Não, se eu não cifrar essa sétima, né? Quem que vai dar falta dessa resolução correta no baixo? Né? Poderia ser, mas né, vou deixar sem aqui que não importa tanto. Daí aqui o próximo passo. Ré menor, né? Tá com a sétima de passagem no baixo, né? Bem comum isso, né? Porque é coral, né? Então o cara tem que ficar emendando as harmonias, né? O segundo, para não ficar trolando, né? Que o baixo já é a voz mais saltada, vamos dizer assim, né? Mas no coral acaba que isso é amenizado. Daí aqui Si bemol, né? Novamente que aparece como acidente ocorrente, né? Não fixo, mas nessa música, pela tonalidade dela, ele ia ser fixo. E aqui no caso, deixa eu ver, aqui no caso a gente vai ter o Sol menor, né? Sol menor, Si bemol tá mantendo aqui no mesmo compasso, acidente ocorrente. Não é Sol menor, já foi bobagem de novo, é o Mi meio diminuto, que eu aperto o botão errado toda hora, certo? Daí aqui, né, meio diminuto resolve como? Por quarta, né? Então o próximo acorde provavelmente seria uma maior, né? Vamos ver vamos só ver o que está acontecendo aqui no meio. O Mi meio diminuto, ele é meio diminuto, tem todas as notas que o caracterizam. Ele está como substituto aqui da dominante de Fá, que é Dó, certo? E aqui no contratempo, se a gente olhar, ó, ele manda as notas Dó, certo? Então é como se tipo, né, Mi meio diminuto, daí Dó, resolveu virar um Dó, se revelou, saiu do armário, certo? Daí aqui no caso, né, Mi meio diminuto, resolver aqui no Fá, certo? Que ele está como substituto da dominante. Daí aqui o próximo acorde, a gente vai ter o que? Ré menor, que tem aqui a sétima de passagem. Seguindo, estamos quase lá, né? Quase terminando. Diz a história. Daí aqui, ó, Mi meio diminuto de novo, né? Substituto da dominante. Parece, né? Talvez esteja cifrando errado. Vamos ver. Não vou apertar o botão errado dessa vez. Aqui, então Mi meio diminuto, que está cifrado errado. Certo? Se eu olhasse só esse instante aqui, era meio diminuto. Mas olhando a nota do contratempo, olha só, esse é um retardo, certo? E aqui no caso, o Dó sustenido será a nota do acorde. Então o acorde verdadeiro é Dó sustenido diminuto, certo? Diminuto? Diminuto, Dó sustenido, diminuto. Eu fiquei na dúvida aqui se era Dó sustenido meio diminuto, mas esse é o diminutão, certo? Vou marcar aqui, aí, só a bolinha. Daí aqui no caso, não tô entendendo porque que tem umas notinhas aqui que estão cortadas. Eu não lembro qual que era o esquema disso. Então, algo me disse que estou esquecendo alguma coisa na parte de interpretação, mas beleza, né? Esse daqui provavelmente não. Esse daqui provavelmente é a cifragem de outra pessoa que ele anotou que isso daqui seria a nota de retardo, certo? Que seria a nota fora do acorde. Então, seguindo aqui, ó, né? Ré, Lá, Fá, Ré. Ré menor tem esse Mi, que é o retardo, ó. Manteve, ó, tá vendo? Mesma nota, né? Então, Ré menor dá... Então, aqui no caso, né? Resolvendo os acordes de sensível, os acordes diminutos, também, né? Meio tom acima, tudo normal até aí. Daí, aqui no caso, a gente tem o que? O Sol menor? Não, Mi meio diminuto. Mi meio diminuto, 7/5 menos.
que resolve em Lá maior com sétima, certo? Pela convenção aqui, né? Olhando o tempo forte é só Lá maior, mas em seguida vem a sétima como nota de passagem, que eu vou deixar de brinde, certo? E acaba num Ré maior. Daí o que aconteceu aqui? No caso a gente vai ter a chamada terça de picardia, certo? Terça de valentia seria, talvez, certo? Isso daí é o que? É algo característico da música barroca. Você começar a ter a música em tonalidade menor e terminar com um acorde maior, certo? Isso funciona bem. Já o oposto não funciona muito bem, certo? Se, né, no caso, se esse Ré maior tivesse com a sétima, daí ele ia supostamente, né, chamar o Sol maior e não poderia ser um ponto de repouso, certo? Então, um Ré maior na tonalidade de Ré menor nem sempre é uma dominante secundária, certo? Aqui ele tem a função de tônica mesmo. Então aqui, ó, vamos ver aqui o que aconteceu nessa música. A primeira frase está cadenciando no Fá maior, a segunda frase está cadenciando no Ré menor. Então a armadura não tinha nada, certo? Que daí, né, no caso, a gente poderia interpretar que isso está no modo dórico, mas não, estão falando de tonalidade, modo maior ou menor, acabou, fim de história. Então aqui Fá maior, daí aqui no caso Ré menor, aqui uma cadência do Lá maior, certo? Que é dominante de Ré. Então, ó, até esse ponto, Fá e Ré, tá tudo meio equivalente, né? Fá e Ré são relativos, tá tudo certo. Daí aqui começou a dar uma pimentada na música. Daí apareceu aqui o Lá maior que não é conclusivo. Daí em seguida o cara já contraria, fala que tá na dominante aqui de Fá. Então aqui, até aqui tá tendendo em Fá. Aqui é Ré menor, tá de boa ainda, poderia ser Fá a música. Daí aqui aparece um Lá maior. O Lá maior tá indicando pra gente que, putz, deve ser Ré, né? Daí chegou aqui no Dó maior, que é dominante do Fá. Daí você fala, não, é Fá maior. Daí chega aqui no final da música, né? Ele já mostra que o tom é Ré menor, mas acaba com o acorde de Ré maior, certo? Então, tipo, né, baseado nas convenções, baseado na força das progressões, esse é um exemplo que eu gosto bastante, né? Pra gente fazer a análise, pegar algo diferente, né, menos monótono da harmonia, né? E diverso, né? Então aqui exemplo de terça de picardia. E é isso, né? A cifragem poderia ter feito aqui a análise harmônica, né? Mas fui comentando paralelamente quais são os acordes utilizados. Se esse vídeo foi útil, né? Deixe o gostei, mande para sua avó, certo? Deixa o like, se inscreva no canal, não sei o que lá, certo, gente? Então, até a próxima, muito obrigado.